A partir do versículo 1 diz assim a palavra do Senhor: E ao mancebo Samuel servia ao Senhor perante Eli, e a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias, não havia visão manifesta. E sucedeu naquele dia que, estando Eli deitado no seu lugar, e os seus olhos se começavam já a escurecer, e não podia ver. E estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, em que estava a arca de Deus, o Senhor chamou a Samuel e disse ele: Eis-me aqui. Amém? Pode se assentar, glorificando o nome do Senhor. Glória a Deus. Irmãos, Deus falou comigo nesta palavra durante essa semana, e hoje ali no meu trabalho, meditando, Deus pôde confirmar ainda mais essa palavra poderosa para o nosso coração. Todos nós conhecemos um pouco da vida de Samuel, da passagem a qual nós acabamos de ler, e o que Deus falou comigo eu quero compartilhar com a igreja nessa noite. Naquele tempo, nós vemos aqui em que nós acabamos de ler no capítulo 3, o seu versículo 1, a Bíblia vai nos dizer que naqueles dias estava-se como fosse muito raro a palavra de Deus, o manifestar da presença do Senhor. Não era com frequência mais nesse tempo de Deus se manifestar, de Deus se falar com alguém, através da sua palavra, através das visões, através de revelações. Estava-se como uma escassez, estava-se como muita falta de isso acontecer. E quando eu estava lendo esses versículos, eu pude ver que o Espírito Santo, ele foi falando ao meu coração que não é diferente dos dias de hoje. Naquele tempo tinha-se profeta, naquele tempo tinha alguém que ia no templo, tinha alguém que servia no templo. Não é diferente no dia de hoje, como tem eu, você, tem pastores, tem líderes, tem o irmão, tem a irmã, tem pessoas que servem no templo. Não é diferente naqueles dias também, o povo servia no templo do Senhor. Mas a Bíblia diz que nesse tempo estava em falta, não era mais frequente a presença de Deus, não era mais com frequência que se ouvia a voz de Deus. Todos nós vemos, quando nós lemos a palavra do Senhor, sempre quando Deus ia usar um profeta, ia usar alguém, a pessoa olhava e dizia: assim diz o Senhor. Então já fazia tempo, diácono Jonathan, que não se ouvia assim diz o Senhor. Por quê? Porque os homens daquele tempo não estavam mais ligados com o espiritual. Eles já não estavam mais conectados com o espiritual. Então eu vejo que Deus, Ele não mudou em momento nenhum na Bíblia Sagrada. Em momento nenhum Deus, Ele mudou o seu jeito de agir, mudou o seu jeito de manifestar. Em momento nenhum Deus, Ele desamparou alguém. Em momento nenhum Deus deixou a igreja dele sem socorro, sem ajuda. Mas o que eu venho a entender é que o próprio homem, através do seu pecado, ele se distanciou de Deus. Meu Deus. E Deus, nós sabemos que Ele é santo, que Ele não se corrompe, que Ele não se manifesta aonde há impureza. E nós vemos aqui que naquele tempo Eli, ele já não estava mais agradando a Deus como talvez outrora ele já agradou um dia. Nós vemos aqui a história dos filhos de Eli. Quem sabe você conhece, os filhos de Eli profanaram o nome do Senhor, pecaram no templo do Senhor, fizeram tudo aquilo que desagradavam a Deus. E tudo isso foi distanciando-se da presença de Deus.
Tudo isso foi se afastando-se à presença de Deus naquele tempo. E ainda para ajudar, Eli não repreendia os seus filhos. Eli encobertava o pecado dos seus filhos. E isso desagradou mais o coração de Deus. Eli sendo um homem, o que me chamou a atenção, irmãos, Eli sendo um homem experiente, um homem que conhecia o que era certo e o que era errado, um homem que conhecia o que agradava e o que desagradava a Deus. Ele vê agora os seus filhos no erro e ele fica como se nada tivesse acontecendo. Meu Deus! Ele como homem de Deus, ele como um homem de autoridade, ele como uma liderança, ele tinha a obrigação de repreender os seus filhos, para que os seus filhos se arrependessem e tornassem para os caminhos do Senhor. Mas ele não fez isso. Ele se acovardou e ficou quieto. E a presença de Deus não se fazia mais presente naquele lugar. E Deus, vendo essa situação em que ia de mal a pior, Deus precisava falar com alguém. Deus precisava em levantar alguém. Deus precisava em gritar o nome de alguém. Aleluia! Sabe que Deus falou no meu coração? Deus vai gritar o nome de alguém nessa noite. Deus vai chamar o nome de alguém nessa noite. E nós conhecemos a história. Aqui no versículo 1 do capítulo 3 vai falar que o mancebo Samuel servia ao Senhor perante Eli, e a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias, não havia visão manifesta. Irmãos, aqui a Bíblia diz que Samuel ele servia ao Senhor perante Eli. Então eu vejo aqui que, vamos voltar um pouco lá atrás, antes de eu entrar aqui nessa passagem. Nós vemos que antes de Samuel nascer, Deus ele cerra a madre da sua mãe. Olha para você ver, a cada detalhe é interessante. Ana, a Bíblia vai dizer que Deus é que cerrou a madre dela. Ou seja, Ana não era estéril, ela não nasceu estéril. Deus que fechou a madre dela para ela não gerar no tempo dela. Meu Deus! Deus queria que Ana gerasse, mas Ele tinha o tempo certo. Ou seja, às vezes para a nossa vida, no nosso tempo, a porta vai estar fechada. Às vezes no nosso tempo não vai acontecer. Às vezes no meu tempo, na minha hora, a cura não vai chegar. Meu Deus! Mas vai chegar no tempo de Deus. Glória a Jesus! Então nós vemos que Deus ele cerra a madre de Ana. E Ana agora, pastor, ela se aproxima mais de Deus. O que me chamou a atenção, eu lendo isso daqui, presbítero Júlio, é que nós vemos que quando Deus cerra a madre de Ana, Ana se derrama, pastor, perante a Deus. Por quê? Porque tem gente que Deus entende, que tem gente que só vai se derramar quando Ele fechar a porta. Meu Deus! Tem gente que só vai abrir o coração quando o pior chegar. Tem gente que só vai chorar, só vai tomar uma decisão com Deus quando Deus apertar o calo, evangelista. Então Deus queria que Ana se derramasse perante Ele. Deus queria ver o choro de Ana, não porque Deus gosta de ver a tristeza de alguém, não. É porque Deus gosta de ver alguém se derramando perante Deus. Então essa situação que você está passando, esse problema, essa dificuldade, esse desespero, esse aperto, não é porque Deus não está vendo a sua luta, não, é porque Deus quer você pertinho dele, chorando nos pés dele, dizendo a ele: ó Senhor, eu sei que só o Senhor pode resolver o meu problema.
Eu sei que só o Senhor pode mudar a situação da minha casa. Eu sei que só o Senhor pode mudar a situação da minha família. Eu sei que só o Senhor pode me salvar, pode salvar a minha família. Deus, Ele quer ver que você é completamente dependente dEle. Mas nós vemos que no tempo de Deus, a Bíblia diz que Deus se lembrou de Ana. Deus não esquece de ninguém, irmãos. Nessa noite Deus se lembrou de você. Nessa noite Deus lembrou do que você pediu para Ele. Nessa noite Deus lembrou do problema, da dificuldade, do deserto. E Ele está aqui nessa noite. Ele está dizendo: confie em mim, deposita a sua fé em mim. Porque os planos de Ana era um, mas os planos de Deus era outro. A Bíblia diz que os planos de Deus são mais altos do que o nosso. O caminho do Senhor são mais altos do que os nossos caminhos. Então Deus, Ele sabe o que é bom para mim, Ele sabe o que é bom para você. Tudo no tempo de Deus dá certo. Tudo no tempo de Deus dá certo. Aí nós vemos que através de choro, através de lágrimas, Ana orava e nada acontecia. Mas um dia Ana fez um voto, presbítero Júlio. Ana agora ela resolve fazer um voto. Porque eu entendo que quando Ana queria a bênção para ela, talvez Ana no seu pensamento, eu não sei, não está escrito na Bíblia, mas talvez ela poderia estar pensando assim: eu não vejo a hora de ter um filho para me poder agora mostrar para a menina que eu também tenho disposição. Que Deus falou no meu coração, pastor, que muitas vezes tem pessoas que não recebem a bênção, a vitória, porque fica assim: eu não vejo a hora de provar, esfregar na cara da irmã, eu não vejo a hora de esfregar na cara do irmão. Enquanto estiver pensando nisso, Deus vai ficar com a mão errada. Jeová, usa o teu vaso. Você já viu aquela pessoa que fica assim: eu não vejo a hora de chegar meu dia, eu vou mostrar para ela, eu vou provar. Você não tem que provar nada para ninguém. É Deus que testifica a sua vida. Você não tem que provar nada para ninguém. Não tem que esfregar a sua vitória na cara de ninguém, não. Você tem que fazer como Ana, Senhor. Mas quando ela entendeu, ela fez um voto com Deus e disse: Senhor, se o Senhor me dá um menino varão, eu vou dar ele para o Senhor. Por que Ana agora ela entendeu? Porque ela entendeu que tudo que Deus dá, ou tudo que ela tem, pastor, nada é dela, tudo é de Deus. Escuta isso aqui agora: o seu filho é de Deus, a sua casa é de Deus, a sua família é de Deus, o seu carro é de Deus, o seu trabalho é de Deus. Sem Ele, nada podeis fazer. Tudo pertence a Ele, para Ele são todas as coisas. Eu entendo hoje, irmãos, pela misericórdia de Deus, hoje eu tenho 2 carros, né? Muita luta, muito esforço. Mas eu lembro quando eu estava no mundo, eu queria moto, eu queria carro, e Deus nunca me dava, porque eu tinha esse pensamento: eu vou provar para Ele que eu quero quando ter uma moto, vou provar que eu tenho um carro, e nunca eu tinha. Porque no meu pensamento eu queria um carro, eu queria a moto para ir para balada, para fazer essas coisas erradas. Mas quando Deus me tocou no meu coração, eu vi que eu falei para Deus: eu preciso de um carro para ir para cruzeiro. Aí Deus deu, porque eu falei: é para a obra do Senhor. Então quando você pedir e falar: Deus, toma o meu filho, é meu, mas antes de ser meu, é seu. Deus vai cuidar do seu filho, Deus vai livrar o seu filho, entendeu? Então você tem que entregar para Deus e deixar. Não adianta eu falar: Deus, me dá, e depois eu tomar das mãos do Senhor. Deus, o Senhor, o mal nosso, irmão, sabe o que é? Às vezes nós queremos que Deus faz primeiro para depois nós fazer para Deus. Verdade. Sabe aquela logo que nós queremos fazer: Senhor, se o Senhor fazer, eu vou ser fiel. Se o Senhor realizar na minha vida, eu não vou perder mais nenhum culto. Eu conheço muitos irmãos que estavam presos atrás das grades, e através de carta, através de saidinha, conversei com eles, e eles falaram: o dia que Deus me tirar daquela prisão, eu nunca mais vou voltar para aquele lugar, vou ficar na igreja. E quantos voltaram para lá? Deus tirou da prisão
e eles voltaram. Muitos até morreram. Meu Deus. Deus cumpre o que Ele fala. Mas e nós? Quando se fazer um voto, a Bíblia diz, quando eu fizer um voto com Deus, eu tenho que cumprir meu voto. Ou senão eu nem faço o voto com Deus. Glória a Deus. Mas Ana cumpriu o voto dela. Aí, irmãos, voltando, agora Samuel nasce, ela deixa lá, Samuel começa a crescer, e aqui no capítulo 3 que nós lemos, a Bíblia diz que ele servia ao Senhor perante Eli, e a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias, não havia visão manifesta. Aqui no capítulo 3, a Bíblia diz que ele servia ao Senhor junto com Eli. Mas se você ler o versículo 7, olha para você ver que interessante. Você pode colocar ali para mim, por favor? Olha para você ver que interessante. No 3, no primeiro, diz que ele servia ao Senhor perante Eli. E a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias. Não havia visão manifesta. Olha o 7, diz assim, ó. Porém, Samuel ainda não conhecia o Senhor e ainda não lhe tinha sido manifestada a sua palavra. Mas se no primeiro está dizendo que ele já servia, Júlio, presbítero Júlio, que ele já servia, mas ele não conhecia. Sabe o que Deus falou comigo, pastor? Tem gente que é velho de igreja, até prega, até canta, não perde o culto, mas ainda não conhece o Senhor. Samuel servia a Deus, fazia as coisas de Deus, era como se fosse uma pessoa religiosa. Ela não perde o culto, ela está em tudo, mas ela só não conhece ainda Deus. Estar na igreja não significa que eu conheço Deus. Portanto, irmãos, a Bíblia vai dizer aqui que, portanto, que quando ele vai deitar, pastor, Deus agora chama ele, e ele não entende que é a voz do Senhor. Olha para você ver que mistério, irmãos, interessante. Quantas vezes Deus tem chamado o seu nome, Deus tem gritado o seu nome, Deus tem falado para você ir para a direita, Deus tem falado para você fazer, e você não está entendendo que é Deus que está falando com você. Talvez você já está velho na igreja, talvez você até prega, até canta, até louva, participa dos grupos, mas você ainda não conheceu a voz de Deus, não teve uma intimidade. Samuel servia o Senhor na casa, cresceu com Eli, mas ainda não conhecia a voz de Deus. Ou seja, há muitos que estão na casa de Deus, mas ainda não teve uma intimidade profunda com Deus. Aleluia. Aleluia. Talvez você está aqui faz tempo, mas ainda não teve uma intimidade profunda com Deus. Não é batizado com o Espírito Santo, não é batizado com fogo, não é batizado com línguas estranhas. Quando nós falamos em línguas estranhas no dia de hoje, quando nós falamos batizado com fogo, hoje está em escassez isso. Está como no tempo em que Samuel estava, irmãos. Já não tem-se mais visões frequentes como antigamente. Já não tem-se mais revelações frequentes como antigamente. Os dons, os talentos estão enterrados. Tem obreiro que serve, mas está longe de Deus. Não tem quem fala mais em línguas, não tem quem fala mais não profetiza. Essas coisas têm sumido. É porque Deus não age mais, não. É porque nós estamos mais preocupados com o nosso exterior, com as coisas que temos que fazer cotidiana, do que buscar essas coisas de Deus. De que buscar a presença de Deus. E aqui nós vemos, irmãos, que quem fala com Samuel agora não é o Eli que está falando com Samuel, é o próprio Deus. Uma coisa é o evangelista João Paulo falar com você, uma coisa é o pastor Paulo falar com você, uma coisa é o evangelista Osaías, o presbítero Júlio, outra coisa é Deus falar com você. Quem estava falando com Samuel aqui não era nenhum homem da terra, não era nenhum pecador, era o próprio Deus. E
E a Bíblia fala que Deus precisava falar com alguém antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo. Deus precisava de falar com alguém antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo. Quando a Bíblia fala em lâmpada, nós vamos ver que naquele tempo, para manter-se a lâmpada acesa, precisava-se do quê? Do azeite. Então, Deus, quando Ele decide falar com alguém antes da lâmpada se apagar, diaconisa quer? Eu entendo que Deus, Ele primeiro já começou a ver sinais, pastor. Ele viu que a lâmpada já começou a piscar. Você já viu na sua casa, quando a lâmpada está querendo queimar, ela começa a dar sinais, né, meu? Ela começa a piscar. Então, quando Deus decide chamar alguém na sua casa, quando Deus decide chamar alguém na sua família, quando Deus decide chamar alguém na igreja, é porque Deus já está vendo que você está dando sinais da lâmpada se apagar. Então, antes que ela se apague, Ele está gritando o seu nome nessa noite. Deus está gritando o seu nome nessa noite. Talvez Ele está vendo, não sei se é por causa da luta, da dificuldade, não sei se é o desânimo, eu não sei se é o que é que está fazendo a sua lâmpada começar a dar sinais de apagar. Mas eu sei quem pode acender ela nessa noite. Glória a Deus. Eu sei quem pode dar vida para essa lâmpada nessa noite. Eu sei quem pode trazer luz para essa lâmpada nessa noite. Eu sei quem tem o azeite, uma fonte inesgotável de azeite para abrir, aleluia, nessa noite e derramar até que você venha transbordar nessa noite. Mas o interessante, irmãos, que quando Deus chama, aí Samuel levanta e vai até Eli. Eli entende que é Deus que está falando com ele e fala para ele: olha, quando te chamar novamente, você vai dizer: eis-me aqui, Senhor. Fala que o teu servo ouve. Glória a Deus. Será que Deus, quando Ele fala com você, você está disposto a responder para Ele? Fala, Senhor, que o teu servo ouve. Glória a Deus. Ou será que você só responde para Deus quando é algo que você quer? Quando é algo que vai te beneficiar? Irmãos, Deus é muito mais do que alguém para resolver só os seus problemas. Verdade, Jesus. Deus, Ele não está aqui, irmão, só para resolver o seu problema, não, para resolver o problema da sua família. Deus, Ele quer salvar você. Aleluia! Ele quer salvar a sua família. Ele não quer resolver só o seu problema. O meu problema, o seu problema para Deus não é nada. Aleluia! Ele quer salvar você. Glória a Deus. Mas do outro lado, você sabe que tem ali também os demônios. Não é só Deus que é interessado na sua alma. Não é só Deus que está interessado na sua família. Não é só Deus que está interessado na sua vida. Do outro lado está também o diabo. Satanás também está interessado na sua vida. Satanás também está interessado na sua família. Satanás também está interessado no seu filho, na sua esposa, no seu esposo. Meu Deus. Mas quando Deus chamou Samuel, Ele disse: eis-me aqui. Aleluia! Meu nome. Então vai de quem eu dou ouvido. Se eu vou dar ouvido para a voz de Deus ou para a voz de Satanás. Aleluia, Jesus! Para quem você tem respondido o chamado? Será que você tem respondido para Deus ou você tem dado ouvido para Satanás? Deus querido. Porque Deus grita o seu nome, mas Satanás também ele grita. Só que o interessante é que quando Deus grita o meu nome, é para me trazer para a luz. Glória a Deus. Agora Satanás não, quando ele grita seu nome, é para te levar para as trevas. Meu Deus. Mas Samuel entendeu que quando Eli falou para ele, ele rapidamente diz: eis-me aqui, Senhor, fala, porque o teu servo Meu ouve. Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Então, irmãos, nós vemos que, como foi dito, que Deus precisava falar com alguém antes que a lâmpada se apagasse. E a lâmpada começou a dar sinais e Deus logo chamou alguém, chamou Samuel. E como saber quando a lâmpada está dando sinal? Quando ela começa a piscar.
E como saber que a minha lâmpada está apagando? Explica para mim direito, evangelista Paulo, talvez você não está entendendo. Sabe quando você está com uma dorzinha de cabeça, não quer vir na igreja? É sinal que a lâmpada está se apagando. Meu Deus. Sabe quando chega o dia de culto, bate um desânimo, você quer arrumar uma desculpa, ligar para avisar a irmã do grupo, a dirigente do grupo, o presidente do grupo, o pastor, eu não vai dar para ir hoje, estou com compromisso. É a lâmpada que está dando sinal. Mas Deus está gritando nessa noite. Antes que a lâmpada se apague, Ele está gritando o seu nome nessa noite. Ele está gritando o seu nome. Eu vou falar mais ainda, irmão. Sabe quando é dia de culto e tem lá uma festinha na casa da sua família e você deixa de vir para o culto para ir para lá? É sinal que a lâmpada está se apagando. Sabe quando é dia de culto e tem a novela preferida, você prefere a novela do que o culto? É sinal que a lâmpada está se apagando. Aleluia! Eita Deus, tremendo, Pai. Eu não sei qual tem sido a sua escolha, mas nessa noite Deus está gritando o seu nome. Atende a voz dele antes que a lâmpada se apague. Então a lâmpada está se apagando é porque está faltando azeite. E como que eu vou me encher? Como que eu vou abastecer essa lâmpada? É não perdendo o culto, é abrindo o meu coração, é rasgando a minha alma perante ao Senhor. Olha o teu nome, Jesus. Então não falte o culto, que a cada dia que você falta o culto, a sua lâmpada vai se esvaziando, vai perdendo as forças. Meu Deus. Eu não posso perder culto, irmãos. Eu entendi isso comigo, porque um culto pode ser o culto que Deus marcou para a minha vitória. Aquele culto pode ser o culto que Deus marcou para salvar seu filho, para salvar sua mãe, o seu pai, a sua família. Então não perca o culto. Aleluia. Porque o culto não é para o pastor. Deus. O culto não é para irmã, para o irmão. Você está aqui para cultuar a Deus. Glória a Deus. Quando você entende que você está vindo aqui para dizer: Deus, sem o Senhor eu não sou nada. Verdade. Se não for o Senhor na minha vida, nada posso fazer. Verdade, Deus. Obrigada, Jesus. Irmãos, está nas mãos dele. A Bíblia vai dizer que ele é o que fecha e ninguém abre, e o que abre e o ninguém fecha. Glória a Deus. Ele que decide como é, como vai ser. É Ele que sabe a hora, o momento. Tudo é Ele. Meu Deus. Tudo dele, irmãos. Aleluia, Jesus. E Deus viu ali que a lâmpada estava se apagando. Deus gritou o nome de Samuel. Meu Deus. Quem sabe lá na sua casa, na sua vida espiritual ou na sua vida sentimental: irmãos, a minha família está uma guerra. O meu casamento está indo de mal a pior. Meu Deus. Os meus filhos já não me obedecem. Eu já não sei mais o que fazer, pastor. As coisas estão desandando na minha vida, parece que vai desabar. Mas Deus viu essa lâmpada enfraquecida nessa noite. Meu Deus. E quando Ele grita o nome de alguém, é para encher de azeite essa lâmpada. Aleluia. Lâmpada, irmão, simboliza para iluminar o caminho. Aleluia. Então, se eu perco o azeite, se eu deixo a lâmpada se apagar, eu já não estou mais na luz. Meu Deus. Verdade, Jesus. E se eu não estou na luz, eu estou nas trevas. Mas quem tem Jesus, anda na luz. Aleluia. Você precisa buscar Jesus, para que você venha ter o seu caminho iluminado. Porque quem ilumina o caminho do homem e da mulher não são os guias que tem por aí. Eu tenho ouvido muitas por aí dizer que o guia deles é o guia de luz. Os demônios deles é os demônios que abrem caminhos. Há muitos que têm por aí os seus guias, há muitos que têm por aí as suas confianças em deuses estranhos que eles se intitulam como Deus.
mas nós conhecemos aquele que morreu, aleluia, mas ao terceiro dia ele ressuscitou, aleluia. O nosso Deus, aleluia, ele, irmãos, nem a morte pôde segurar ele, aleluia. A Bíblia vai dizer que nunca houve antes e nem haverá depois dele. Ele é o princípio e o fim, aleluia, do meu Deus. Aleluia. Aleluia. Quem poderá, irmãos, vencer uma guerra se Deus está na guerra com você? Aleluia. Nós conhecemos a história quando Satanás, ele só pensou na sua cabeça, ele só pensou em ser igual a Deus. Deus já expulsou ele logo de lá do céu. Olha para você ver, até no pensamento de Satanás, nós vamos ver até no pensamento do diabo. O diácono John, ele não pensou nem em ser mais que Deus, porque ele sabia que mais que Deus ele não ia ser nunca. Ele pensou em ser igual. Aí Deus falou, nem igual vai ser. Vai embora para a terra, aleluia. Igual o nosso Deus não há, aleluia. Igual o nosso Deus não tem, aleluia. Igual o seu Deus não tem. Nem igual a Deus ele pôde ser. Ele logo imaginou, eu tenho que ser pelo menos igual a ele, porque acima dele não tem como, aleluia. Acima dele não tem como. Aí Deus olhou e disse, nem igual a mim não vai ser, porque eu sou o único, aleluia, o Deus dos deuses, o Senhor do Senhor, o Todo-Poderoso, aleluia. Isaías vai dizer, agindo Deus, quem impedirá? A Bíblia diz, se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém, irmãos? Dê uma linda salva de palmas para Jesus, amém? Glória a Deus. Aleluia.